No Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Mateus, no capítulo 16, nós temos o registro de uma conversa do Senhor Jesus com os seus discípulos, a partir do verso 13. E nesta conversa, nós temos então a confissão do apóstolo Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus faz uma afirmação aqui muito importante, extremamente significativa para a vida dos cristãos. O Senhor declara que ele edifica a sua igreja. Ele afirma: eu edificarei a minha igreja. E, ao longo da história, de fato, a igreja tem sido edificada pelo Senhor Jesus. Neste mês de agosto, nós comemoramos o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi no mês de agosto de 1859 que desembarcou no porto do Rio de Janeiro, no Brasil, o missionário norte-americano, reverendo Ashbel Green Simonton. E nós queremos, neste estudo, tratar um pouco, de forma bastante panorâmica, né, uma visão geral da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, celebrando, assim, portanto, os 161 anos de presbiterianismo no Brasil. Portanto, neste mês de agosto, nós comemoramos 161 anos de presbiterianismo no Brasil, e não apenas isso, nós também comemoramos o mês das missões. Neste mês, nós temos a oportunidade de reforçar a importância sobre a contribuição e as orações em favor dos missionários que atuam na evangelização ao redor do mundo. Nós temos a obra missionária denominada de missões transculturais, através da qual homens e mulheres chamados por Deus vão levar o evangelho a lugares onde o evangelho tem um acesso um pouco mais restrito, em algumas áreas, inclusive, este evangelho é proibido e muitos missionários enfrentam uma série de dificuldades e perseguições em determinados lugares. O fato é que nós devemos agradecer a Deus, porque Ele é quem edifica a igreja. E para isso Ele usa nós, pessoas. Há muitos personagens na história da igreja, conhecidos, mas há também muitos anônimos. A igreja é formada por centenas e centenas de pessoas que, chamadas por Deus, se dedicam ao serviço do reino de Deus. Nós queremos começar, então, fazendo aqui uma referência ao termo presbiteriano, né, que é um termo que tem origem na palavra presbítero. Então, a Igreja Presbiteriana, ela tem esse nome porque o sistema de governo presbiteriano, né, ele é um sistema no qual a igreja é liderada e administrada por presbíteros que formam o conselho da igreja. A palavra grega presbíteros está presente no Novo Testamento e significa originalmente ancião, homem idoso. E nós temos aí várias referências acerca da palavra presbítero, que originalmente tinha esse sentido, né, de ancião, homem idoso, mas evidentemente que nem sempre, ou atualmente, inclusive,
Os presbíteros não são necessariamente anciãos, né? Mas são homens chamados por Deus e que devem apresentar qualificações conforme as prescrições da palavra de Deus para exercerem o ofício de presbítero. A Igreja Presbiteriana tem a sua origem na Reforma Protestante, né? O presbiterianismo, ele é um sistema, é uma denominação, né? A Igreja Presbiteriana é uma denominação histórica, que tem a sua origem no movimento de reforma protestante do século XVI, iniciado no ano de 1517 com o monge Martinho Lutero. No dia 31 de outubro de 1517, no século XVI, o monge agostiniano, né, ele era um sacerdote da igreja e também professor universitário, lendo a Bíblia, lendo especialmente as epístolas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, compreendeu que, de fato, a igreja vinha se afastando extremamente da palavra de Deus. E então ele escreveu as suas 95 teses, propondo um debate de nível acadêmico, né, para tratar dessas questões que ele estava levantando acerca de práticas e doutrinas da igreja que precisavam ser revistas. Então, a proposta de Lutero era justamente rever e reformar, de fato, a igreja. Martim Lutero não tinha intenção de se desligar da igreja e nem de formar uma nova igreja. O seu desejo era contribuir para que a igreja que existia, de fato, passasse por um processo de reforma. Em pouco tempo, os seguidores de Lutero, né, passaram a ser conhecidos como luteranos. É muito comum isso quando surge um movimento, né, seja ele religioso, político, seja lá qual for o movimento. Quando há um líder, geralmente as pessoas começam a ser apelidadas a partir do nome desse líder, e foi o que foi acontecendo aos poucos, né, com Lutero. Os seguidores de Lutero foram chamados de luteranos, e isso acabou dando origem à Igreja Luterana. Claro que eu estou sendo aqui muito simples, né? Estou resumindo muito, as coisas não são tão simples assim, mas apenas para a gente ter uma noção, uma ideia da origem, né, dentro desse movimento de reforma. A reforma, então, ela traz essa proposta de reforma, né, de resgatar e de restaurar valores e princípios da igreja que haviam, de alguma forma, sido deixados de lado. A igreja foi se afastando daquilo que era essencial, se tornando uma instituição muito mais política do que propriamente uma instituição religiosa. Não que ela tenha deixado de ser religiosa, mas o excesso, digamos assim, de envolvimento político da igreja acabou afastando a igreja daquilo que era essencial. E o essencial para a igreja, conforme o movimento de reforma, né, é a Escritura, é Cristo, é a graça de Deus, é a fé e o fato de que a igreja existe apenas para a glória de Deus. A reforma é um movimento dinâmico que começa no século XVI, 1517, mas não é um acontecimento terminado em um dia, em um ano, mas é um movimento que prossegue ao longo dos anos, né? Ali de 1517 em diante, esse movimento vai se ampliando por toda a Europa. E então nós temos um processo histórico que vai ser conhecido aí, ou mencionado às vezes, como Segunda Reforma. Na realidade, nós temos uma segunda geração de reformadores. Como nós dissemos, a reforma é um processo histórico dinâmico e as coisas vão acontecendo e vão se ampliando, né? Então, a reforma que começa na região que hoje corresponde à Alemanha, com Martinho Lutero, vai se expandindo para toda a Europa. E a Suíça passa a ser, então, um ponto de expansão
da Reforma Protestante, primeiramente com o Zwinglio, né, na cidade de Zurique. Então passa a haver ali um movimento contínuo, né, de continuidade da Reforma, com Ulrico Zwinglio, que viveu de 1484 a 1531, e ele então enfatiza uma reforma ainda mais radical, radical no sentido de romper ainda mais com tudo aquilo que estava ligado à igreja medieval, né? Lutero, ele tem uma proximidade muito maior com a igreja medieval, então muitos elementos da igreja medieval, da igreja cristã da Idade Média, são mantidos no movimento luterano. A partir de Zwinglio, nós temos aí um movimento que busca se afastar mais ainda, né, de determinadas características ali que faziam parte da igreja medieval. João Calvino é a grande figura também, né, do movimento reformado, também na região da Suíça. Ele era francês, mas ele vai ser o líder da reforma na cidade de Genebra, na Suíça. Então, depois da morte de Zwinglio, o movimento reformado tem aí como principal líder o João Calvino. Nasceu em 1509, morreu em 1564, e foi, então, considerado, ou é considerado historicamente, como o exegeta da reforma. O que é exegeta? Exegeta, no sentido de que vem da palavra exegese. Exegese é basicamente o estudo da Bíblia, né? O estudo aprofundado da Bíblia a partir do texto original. Então, a exegese consiste em estudar o texto, no caso, a Bíblia, que é composta por 2 testamentos, né? O Antigo Testamento tendo sido escrito na língua hebraica e o Novo Testamento na língua grega. Então, a exegese busca fazer um estudo do texto original, hebraico e grego, para, então, encontrar o sentido mais próximo daquilo que foi escrito originalmente para os primeiros leitores, né? Então, nós temos aqui uma citação de Calvino no comentário da primeira carta aos Coríntios: a igreja de Deus será educada pela pregação autêntica de sua palavra e não pelas invenções dos homens, as quais soa madeira, feno e palha. Uma outra figura do movimento reformado é John Knox, né? John Knox é o líder da reforma na Escócia. E o nome Igreja Presbiteriana, ele é um nome que vai se consolidar, digamos assim, exatamente ali nas Ilhas Britânicas, né? Inglaterra e Escócia, especialmente Escócia, sob a liderança de John Knox, ou João Knox, que foi perseguido na Escócia, acabou tendo que ir para o continente, e ele foi justamente para Genebra, na Suíça, onde ele teve a oportunidade de ter contato ali com o calvinismo, né, com a liderança de Calvino, e então ele leva essa influência calvinista quando ele retorna para a Escócia, tornando-se o grande líder da reforma na Escócia. O presbiterianismo se expandiu da Europa para o Novo Mundo, né? Ali na Europa, no século XVI, XVII, houve muitos movimentos, né? E muitas revoluções, muitas guerras, muitos conflitos, que obrigaram a muitas pessoas a fugirem. E muitos protestantes tiveram que sair da Europa e buscar refúgio no Novo Mundo. Então, da Ilha Britânica, né, da Escócia, da Inglaterra, muitos presbiterianos saíram e se deslocaram para os Estados Unidos da América. E lá, os presbiterianos puderam ter mais liberdade para atuar, né, longe ali das perseguições que sofreram na Europa. Os Estados Unidos, né, então,
passou a ser um centro também de expansão do cristianismo e do presbiterianismo através da obra missionária. Né? Reverendo Francis McMee, que chegou aos Estados Unidos proveniente da Irlanda em 1683, ajudou a organizar o primeiro presbitério americano na Filadélfia em 1706. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, então, desenvolveu uma forte preocupação missionária. Assim, acabou enviando missionários para vários países do mundo, dentre os quais o Brasil. Em 12 de agosto de 1859, desembarcou no Rio de Janeiro o missionário norte-americano reverendo Ashbel Green Simon, iniciando então assim a obra presbiteriana no Brasil. O reverendo Simonton, né, ele é o instrumento então para o estabelecimento do presbiterianismo no Brasil, ele que vem como missionário norte-americano desenvolver então essa obra missionária. Com 26 anos de idade, sem saber falar português, Simonton organizou a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. Né? É interessante que Simonton chegou em 1859, ele não falava a língua portuguesa, então, num primeiro momento, ele deu assistência espiritual a migrantes ou a trabalhadores também que vinham da Inglaterra nos navios. Né? Então, ele deu ali ele exerceu ali uma atividade de capelania extraoficial, né, entre muitos marinheiros ingleses que trabalhavam ali no porto do Rio de Janeiro. E aos poucos ele foi então aprendendo a língua portuguesa e começou efetivamente a pregação do Evangelho. Embora ele tenha chegado em 1859, a Igreja Presbiteriana efetivamente, ela começa no ano de 1862, né, que é quando acontece os primeiros batismos e primeiras profissões de fé de pessoas que se tornaram efetivamente membros da igreja. Simonton fundou o primeiro jornal evangélico do país, chamado A Imprensa Evangélica, organizou a primeira igreja de São Paulo, através da atuação do seu cunhado, o reverendo Alexander Blackford, e organizou o primeiro presbitério brasileiro. Com apenas 34 anos de idade, ele faleceu na cidade de São Paulo. Então, Simonton veio, né, e teve um trabalho muito breve, e mesmo assim, tendo tido pouco tempo, Deus permitiu que Simonton desenvolvesse um trabalho bastante produtivo na obra evangelística no Brasil. Reverendo José Manuel da Conceição, né? O José Manuel da Conceição era padre, mas ele já, quando padre, tinha a fama de ser protestante, era chamado de padre protestante, porque ele não seguia muito os métodos ortodoxos, digamos assim, da Igreja Católica. Ele era um padre itinerante que ia, né, viajando de cidade em cidade, fazendo o seu trabalho como sacerdote. Né? Mas ele tinha, da parte das pessoas que o recebiam, uma simpatia muito grande. Então, ele ingressa na Igreja Presbiteriana do Brasil e se torna o primeiro pastor brasileiro evangélico. A data da ordenação do José Manuel da Conceição foi 17 de dezembro de 1865, e por isso esse dia é o dia do pastor presbiteriano. Suas viagens evangelísticas foram a sementeira de muitas igrejas. Então, depois da sua conversão, depois dele passar por um processo para se tornar pastor, né, ele não se tornou pastor imediatamente, ele teve que fazer um curso aí junto, né, sob a orientação do próprio reverendo Simonton, para depois ele fosse então examinado pelo presbitério e assim ordenado pastor presbiteriano. E ele manteve essa característica de ser um
pregador itinerante, ele continuou sendo um pastor que viajava de cidade em cidade, e o que ele fez foi justamente retornar nas cidades, nos vilarejos onde ele tinha passado como padre, para pregar o evangelho, né? Para, digamos assim, pregar o autêntico evangelho àquelas famílias que ele já, inclusive, conhecia muitas delas. Então, ele faz um trabalho no estado de São Paulo, sobretudo, né? Ele viaja por regiões do interior do estado de São Paulo e fazendo, então, esse trabalho evangelístico muito importante. Muito bem. Então, o presbiterianismo é um sistema que tem a sua base na Bíblia. A igreja presbiteriana é uma igreja reformada, né, que reconhece que a Bíblia é a única regra infalível de fé e de prática, que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, somente pela graça de Deus, e que tudo aquilo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Sendo assim, nós devemos agradecer, render graças a Deus, porque Ele nos permite sermos agentes da sua obra, né? Embora nós estejamos aqui falando sobre personagens da história, homens reais que foram importantes, e a Bíblia nos diz na carta aos Hebreus: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, quando nós fazemos referência a estes líderes, né, da história, que são referências para nós, nós estamos, na verdade, dentro daquilo que nos instrui a palavra de Deus, reconhecendo a obra de Deus através dos seus agentes, daqueles a quem Ele chama para realizar a sua obra. Por isso a Bíblia nos diz aqui em Hebreus: lembrai-vos dos vossos guias, lembrai-vos dos vossos pastores que vos pregaram a palavra. Nós devemos agradecer a Deus, porque Deus levanta homens, levanta pessoas para conduzirem a sua obra, para que a sua obra seja realizada para a glória do seu nome. E como eu disse, Ele nos dá a graça de podermos participar da sua obra. Nós somos pecadores, imperfeitos, mas ainda assim Deus nos transforma e nos faz meios através dos quais a sua obra tem andamento. Louvemos a Deus, agradeçamos, rendemos graças e supliquemos a Deus pela vida de todos os cristãos que são missionários. Cada crente é um missionário, porque todo crente deve proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Essa é a missão da igreja e de todos os crentes. Mais particularmente, Deus chama pessoas que se dedicam especificamente a essa tarefa da pregação do Evangelho, seja em nível nacional, seja em nível internacional. Há muitos missionários presbiterianos espalhados pelo mundo, proclamando a palavra de Deus, assim como fez o reverendo Simon no passado, trazendo aqui para nós no Brasil a pregação do Evangelho puro e simples. Que Deus assim nos abençoe e que nos ajude a sempre sermos gratos, porque Ele, soberanamente, é quem nos chama para fazermos parte da sua igreja. A igreja que é edificada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor. Deus assim nos abençoe.